Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. E você nos acompanha através dos canais 98 analógico, 17 digital da NET e também através do nosso site camarataubaté.sp.gov.br. Ali do lado esquerdo do monitor tem um link, TV Câmara. E lá você acompanha todas as sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas, enfim, toda a programação da TV Câmara Taubaté. E no Fiscalização Pública de hoje, que você já sabe que é um espaço para você saber do trabalho dos parlamentares de Taubaté, nós temos o prazer de receber o vereador Douglas Carboni, do PCdoB, estreando hoje, fazendo a sua estreia no Fiscalização Pública, já que ele está no seu primeiro mandato, cumprindo nessa 16ª legislatura. Vereador, prazer em recebê-lo aqui na TV Câmara mais uma vez e pela primeira no Fiscalização. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com você e com a comunidade. As pessoas que estão nos acompanhando, é um prazer estar entrando na sua casa e poder estar dando satisfação do mandato da gente, do trabalho da gente, que é tão importante, porque o trabalho do vereador é um trabalho de formiguinha. Muitas vezes não aparece com uma grande proporção na cidade, mas a gente tem um compromisso realmente de fazer a diferença. Então, o trabalho que é feito com muito carinho e com muita responsabilidade para uma fase nova com um vereador novo e uma situação muito bacana. Vereador, vamos falar um pouquinho de Unital, vamos falar um pouco de bolsa de estudo, vamos falar, enfim, vários assuntos nos quais o senhor está intervindo, né, para obter melhoria. Suplementação à concessão de bolsas CIMUBs, da bolsa CIMUB. Seria aquele particionamento das bolsas, porque antes era 50% ou 100%, se eu não me engano. Agora, de 25% a 100%, isso foi aprovado na Câmara. Como é que vai funcionar isso? Contempla toda a demanda de quem precisa de um auxílio para poder estudar, vereador? Nós entendemos que o prefeito deu 109 bolsas, pelo 100%. E a gente, conversando com os colegas, entendemos que precisava mudar a lei para poder contemplar mais gente. Porque a carência de um é diferente da carência do outro. Né? Carência de um aluno de medicina é diferente de um aluno que faz pedagogia. Então, o aluno que faz pedagogia, ele tem uma carência diferenciada que ele muitas vezes tem uma necessidade maior de bolsa do que o aluno de medicina. Ou até mesmo, muitas vezes, o aluno que vai fazer medicina também precisa de 100%. Outros precisam de 30%, 40%, 50%. A gente apontava para o prefeito lá atrás que 1.200.000 era pouquíssimo, o valor muito baixo diante da demanda que era tão grande de bolsa de estudo. Fizemos vários requerimentos, um deles está aqui comigo, a gente fez um requerimento no dia 26 de março ao prefeito, fazendo essa justificativa que, por incrível que pareça, muitos alunos tinham acima de 100% de carência. Isso é uma... Como é que funciona isso, vereador? Explicar para mim. É porque você tem de 100%. Você tem uma renda de R$1.000, mas o seu gasto mensal, diante com a faculdade e tudo mais, é de 1.300. Então você tem 130% de carência. É como se fosse uma suplementação. Uma você suplementação. tem 300 ainda. Então, nós entendemos naquele momento, fizemos um estudo, inclusive no nosso gabinete, e mandamos o requerimento para o prefeito. O prefeito nos respondeu, nos recebeu, inclusive, nesse dia, que a gente levou o documento em mãos para o prefeito, foi um ofício no primeiro momento, depois foi um requerimento, e o prefeito, entendendo essa situação, porque foi uma plataforma dele também, vai suplementar a verba aí em torno de quase 1.500.000. São 430 alunos aproximadamente na fila. Quantos o senhor acha que serão contemplados? Então, nesse momento serão em torno de 300 alunos. Nós fizemos um estudo. Um salto grande, tem que ser grande, de 100, né, que já foram contemplados, 108 aproximadamente, serão mais 300. Então, 408 pessoas serão contempladas com bolsa esse ano. Ainda diante da demanda, a gente sabe que é pouco, mas foi um salto muito bom, muito bacana. A gente está tendo uma resposta muito bacana dos alunos. 200%. Então, 200%, né? 300% aí. Então, a gente fica muito feliz por ter conseguido isso. Vereador, ainda sobre Unital, o senhor sempre militou muito, né, com relação aos interesses dos alunos da Unital. Aluno em débito com a Unital. Uma briga, a pessoa deve, não consegue pagar. As exigências que eram feitas pela Unital antigamente eram absurdas, era para não pagar a dívida mesmo, parece que não queriam que pagasse. Como é que está essa situação de quem deve para a Unital? Você sabe que quando presidente do DCE, antigamente você só negociava com cheque. A Unital aceitava outro tipo de negociação. E a pessoa está negativada, não tem cheque. Não tinha cheque.
e muitas vezes deixava de fazer a faculdade. Quando eu fui presidente, a gente fez um acordo com o reitor, passou a ser com um boleto bancário, o que ela fornece hoje nas mensalidades. E então, a gente, quando chegou na Câmara, a gente fez uma solicitação ao reitor, porque hoje tem 50 milhões de reais parados, ajuizados, pessoas perdendo imóveis. E o mais incrível disso, Miguel, que as pessoas que têm uma dívida de 3 mil, essa dívida ela hoje é 20 mil reais, é uma dívida impagável. Juros e multas. Juros e multas. Então, nós solicitamos ao reitor, conversamos inclusive com o prefeito, também conversou com o reitor, já está pronto o projeto, já foi enviado à Prefeitura Municipal, que deve enviar por esses dias, inclusive foi uma matéria do jornal aqui regional, deve enviar por esses dias à Câmara Municipal, que vai ser aprovado esse projeto aqui para autorização da isenção de multas e juros, que possibilita o aluno pagar sua dívida, porque hoje... Está na casa dos 40 milhões, confere isso, vereador? 40, na verdade já está chegando a 50 milhões, porque cada mês que passa, a dívida tem juro e multa sobre esses encargos, né? E o que acontece? Fica impagável, o aluno não consegue pagar, os bens estão sendo penhorados porque está em juízo, e eu quero aqui fazer um agradecimento aos advogados da Universidade de Taubaté, que também abriram mão da sucumbência, abriram mão dos seus honorários aí advocatícios. Discutíveis, inclusive, né, vereador? E que vai haver agora a possibilidade do pagamento da dívida desses alunos. E a questão do conselho do CIMUB? O senhor apresentou denúncias, aí mandou um requerimento pedindo que os membros comparecessem aqui na Câmara. Como é que está essa situação? O que o senhor apurou nesse conselho do CIMUB? Nós, no primeiro momento, conversei com alguns conselheiros, porque a gente tinha algumas denúncias, inclusive de uma conselheira que foi contemplada com 3 bolsas na mesma casa, 2 para o curso técnico e 1 para o nível superior. A conselheira foi contemplada com, para você ter uma ideia, foi me passado do conselho, ela tinha uma pensão de R$ 1.600. Pessoa que tem uma pensão que é 30%, que é o que o juiz determina, com certeza o ex-marido ganhava-se muito bem, dava para pagar pelo menos o curso técnico dos filhos, né? E os filhos também foram contemplados. O senhor, aliás, fez essa denúncia na tribuna. Na tribuna, né? Sem medo, porque a gente não só fez essa como outras, porque recebemos denúncias e passamos ao Conselho e à Ação Social para que fizesse visita. Foram retiradas, inclusive, mais 3 bolsas por causa disso, não só essas 3, mas 3 bolsas as pessoas deixaram de ter essas bolsas porque omitiram informações quando prestaram essas informações, e a gente continua fiscalizando. Essa semana recebemos outra denúncia de 2 alunos da mesma família do curso de odontologia que os 2 ganharão bolsa 100%. Nós vamos investigar... No mesmo curso? No mesmo mesma curso, família? Na mesma família. Então, não que a mesma família não mereça a bolsa, mas... Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Se a família realmente é necessitada, se a família precisa... E 2 irmãos gêmeos... Se a família precisa... Solicitam a bolsa no curso de odonto, que seja. E é contemplado. Se a família precisa... Isso que é visto, a necessidade real, a carência real da família. Isso. Não se são 2 ou 3 da mesma quando família. A gente está apontando, quando nós apontamos, Miguel, nós deixamos bem claro que não é a pessoa que precisa da bolsa que tem que se retirar, mas tirar a bolsa de quem mente, entendi. Né? Quem faz a mentira, porque entrega documentação mentirosa para o Conselho de Bolsa e chega na faculdade com um carro de 40, 50 mil reais. Então, da onde que sai o recurso para isso, você não consegue pagar a faculdade? Então, essas coisas que nós não podemos permitir. Não que essas pessoas não mereçam ter bolsa, mas a gente tem que ir por questões de prioridade. Prioridade para quem mais precisa e depois para os demais. E está sobrando dinheiro? Para a bolsa? Com certeza. No edital saiu uma verba e não foi aplicada? O senhor também levantou essa questão? Então, nós levantamos... 800 mil, é isso, vereador? 800 mil reais para a bolsa do curso técnico. A gente sabia que não foi utilizado totalmente esse valor. Solicitamos ao prefeito e à Odila, que foi muito sensível a esse tema. E, com certeza, por isso que houve essa possibilidade da suplementação da verba. Porque a verba não foi totalmente utilizada. Vereador, vamos sair um pouco da Unital. Como ele gosta da Unital. Vamos falar um pouquinho da gestão do Executivo.
Depois de um longo tempo, tendo como convênio médico a FUST, ela existe ainda, mas não mais relativo à saúde, agora é FUT, né? Existia um plano que contemplava na totalidade os servidores municipais, Câmara e também o Executivo, Legislativo e Executivo. Uma vez encerradas as atividades de saúde da FUST, o servidor do Executivo, da Prefeitura, ficou sem plano de saúde. E foi feito um convênio agora com um plano de saúde particular, subsidiado, é verdade, pelo governo, dependendo da faixa salarial do servidor. E o senhor está pedindo para rever tudo isso agora? O que está de errado na sua visão ali? O senhor achou que foi acertado? Para concluir essa situação da Unitar, eu sou a favor, não é da Unitar, é dos alunos, né? A oportunidade não, eu que os quis alunos... dizer que o senhor se preocupa com o que acontece, que a Unitar é de todo mundo. A gente quer o bem dos alunos e que os alunos tenham oportunidade. A gente tem que criar um país e uma situação porque as pessoas têm oportunidade. Não é ficar dando peixe, é ensinar a pescar. Falando especificamente... Plano de saúde. Plano de saúde, nós acreditamos piamente que esse plano que foi feito pelo prefeito está totalmente errado, né? Porque o plano de saúde está beneficiando, antigamente não era plano, agora é plano. Prefeito, muitas pessoas deixaram de passar nos seus médicos, que são aposentados inclusive, né, faziam seus tratamentos e hoje não estão tendo possibilidade. Por isso que a gente é contra esse plano, né? Esse plano não está beneficiando. Então a gente não está contra uma possibilidade de um plano para os funcionários. Nós somos contra essa forma que foi feita o plano de saúde para o funcionário. Porque muitos, inclusive agregado, ficaram fora. E para ele entrar, o funcionário, para você ter uma ideia, tem que pagar, muitas vezes, R$100, R$80 a mais no seu salário para colocar o seu filho, a sua esposa, né? Então, a gente não concorda com esse tipo de plano. A questão está com os dependentes também. Os dependentes, né? Os aposentados e os dependentes. Então, pessoas deixaram de fazer tratamentos, inclusive, Miguel, tratamentos de saúde, porque os seus médicos não mais, eles não podem passar mais no médico, porque os médicos, na verdade, eles ficaram sem o plano de saúde. Então, isso que a gente não concorda. E a gente vai bater daqui para frente muito nisso, a gente falou isso ontem, e vamos continuar falando isso sempre, enquanto a prefeitura não rever esse plano. A questão dos pensionistas, o senhor levantou também? Pensionista, porque o pensionista deixou de ter, na verdade, esse plano de saúde. Uhum. O plano de saúde é para quem está na ativa e tem você falou da faixa. Mas a pessoa, hoje, as pessoas perderam também o poder aquisitivo. Tem uma faixa que a prefeitura cobre, ela paga um valor por esses funcionários, mas se ele colocar algum agregado, o valor ele não consegue sobreviver, de tanto que ele paga o plano de saúde. Então, tem pessoas que têm 6 pessoas na família, tem funcionários. Se ele colocar os 6, no valor de R$80 cada um, daqui a pouco ele está pagando só o plano de saúde. Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo. Fiscalização Pública volta em instantes hoje com o vereador do PCdoB, Douglas Carboni, aqui na bancada da TV Câmara. Até já. Muito bem, estamos de volta com Fiscalização Pública aqui pela TV Câmara Taubaté. Hoje recebendo o professor Douglas Carboni, no seu primeiro mandato, ele que é do PCdoB. Vamos falar um pouco do Centro de Controle de Zoonoses aqui da nossa cidade. O senhor se reuniu com a secretária de Ação Social, Marilda Prado, e também com representantes da ONG, cuidadores, e o senhor está pedindo uma reformulação no Centro de Controle de Zoonoses. Aliás, isso é recorrente, problemas no Centro de Zoonoses. O que o senhor detectou agora? A gente teve a oportunidade de, desde o começo do mandato, estar com esse tema, porque a gente gosta de animal e a gente conheceu alguns amigos aí, né, o Afonso e tantos outros que trabalhavam e trabalham muito para a cidade nessa questão de proteção animal. A gente teve essa reunião, a primeira reunião com a Marilda, que veio até a Câmara, e os protetores, e a gente detectou alguns problemas. Primeiro foi a questão do Centro de Controle de Zoonose, o espaço físico está muito ruim, a questão de medicamentos para os animais,
essa questão também de recolher esses animais, a questão de castração e tantos outros temas que foram abordados. A gente sugeriu a criação do conselho, pediu ao prefeito a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Vamos ter uma audiência pública no dia 8 de agosto também aqui nesta casa, para falar desse tema, porque a gente entende que a questão, por exemplo, dos carroceiros na nossa cidade está muito difícil. A gente entende que é o ganha-pão de cada um e através da Universidade de Taubaté, aí mais uma vez a Universidade de Taubaté, vai ter uma semana científica, está lançando um projeto para a carroça de ferro, né? Tivemos essa semana com a pró-reitora de graduação e a FAPET, que é uma empresa de pesquisa da universidade, que vai fazer nas semanas pedagógicas dos cursos, de vários cursos, e também através de um evento que eles vão fazer em outubro, a apresentação da carroça de ferro. Porque a gente entende... Seria padronizado isso? Padronizado. Essa é a ideia? Né? Na reunião com o prefeito, a gente teve um grande apoio dele nesse sentido que realmente a questão urbana, nós não somos contra os carroceiros na zona rural, nós somos contra na região urbana. Por quê? Porque atrapalha muito, então precisa se resolver esse problema. E como é que funcionaria o castramóvel? O castramóvel é um sonho dos protetores muito antigo, né? A gente solicitou algumas emendas parlamentares, inclusive na LDO, né? Na LDO que deve estar aí o ano que vem também, que vem para Taubaté um recurso para isso. O secretário João... Da Saúde? O João Hebran? João Hebran, que foi muito aberto nessa questão de ter realmente o castramóvel em Taubaté. Nós vamos promover um evento que é um caldinho em agosto. Isso é uma ação pessoal junto com os protetores e outras pessoas que querem bem dos animais para arrecadar fundos também para ajudar o Centro contra a Zoonose. Só para explicar, em vez de bingo é caldinho, é isso? É, isso mesmo, Então, em vez de bingo é caldinho. Nós vamos envolver várias pessoas da sociedade, porque o animal é um tema muito importante. Teve uma matéria, inclusive, há uma semana atrás, que quem tem um cachorro, a probabilidade dele ter problemas cardíacos, inclusive é feita numa universidade americana, é muito baixa. Quer dizer, o animal faz bem realmente para as pessoas. E essa relação ela é importante, né? Desde a criança até os idosos. Então, a gente tem esse tema no nosso mandato, vamos levar até o final. Tem outros projetos, a questão de Passa por um conselho, então, também de proteção dos animais, né, vereador? Precisa desse conselho. Prefeito, por favor, a gente precisa do conselho de proteção animal, porque o prefeito também é muito aberto e teve esse tema na campanha dele também, falando sobre proteção dos animais. E o retorno para a criação do conselho por parte do prefeito, que também é solidário a essa reivindicação. Tem um prazo para isso, vereador? E a gente acredita que no máximo, aí, em 2 meses, depois da audiência, esse conselho, o prefeito deve mandar um anteprojeto, na verdade um projeto para a gente aqui. Porque deixar claro que isso é uma prerrogativa do executivo. Do executivo. Se fosse uma prerrogativa nossa, com certeza já estaria pronto. Como é a questão da lei que a gente está fazendo, por exemplo, da chipagem. Então a gente está propondo uma lei de chipagem e vamos, através de alguns parceiros, doar inclusive os equipamentos para a prefeitura para dizer que não tem. A lei, a partir do ano que vem, 2014, começa a funcionar. Todos os pet shop, todas as estruturas que comercializam animais terão que chipar os seus animais a partir de 2014. Muito bem, vamos falar de saúde do ser humano agora, né? Falar um pouquinho de saúde do ser humano. O senhor pede para a Gurilândia uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Né? É uma maneira de desafogar o pronto-socorro também, né, vereador? Muito, aquela região... Isso é um projeto do governo federal. Do governo federal. Precisa ser acertado com o municipal. Ela, na verdade, essa UPA já está autorizada. A UPA de nível 3 já está autorizada. Essa é para 300 mil habitantes. Isso. A nível 3. Nível 3. Já está autorizada, ela vai ser instalada no conjunto ali Samarino, na região da Gurilândia. Passa na verdade, o PA da Gurilândia não funcionar mais, né? E a UPA vai suprir essa necessidade, porque a UPA 3 de nível 3 é a maior UPA que tem. Então, vai conseguir atender aquela região de Santo Antônio. Taubaté inteiro, com 300 mil habitantes. Vai ser muito bom. Isso foi solicitado no governo anterior. Do governo anterior. Poderia ter sido solicitado 3 nível 1 3 nível 1. 3 pontos distintos da cidade. O prefeito e o secretário João Hebran me parece que estão tentando aí uma outra possibilidade de trazer pelo menos mais 2 unidades. Então, estão trabalhando para isso. E como é que o senhor está vendo um avanço na saúde em Taubaté hoje, vereador? Olha, eu gosto questão de pronto-socorro, aqueles pontos nevrálgicos que sempre tem problema. Pronto-socorro, falta de leito, medicamento.
Como é que o senhor está vendo esses primeiros 6 meses? Eu vejo hoje essa situação, por exemplo, não adianta a gente ter um melhor pronto-socorro se a gente não tem leito para internar. Eu falo como enfermeiro, né? Agora está falando um enfermeiro, não só o vereador. A responsabilidade da prefeitura, ela vai ter um limite do pronto-socorro. Passa a ser responsabilidade do Estado. O Estado está falhando e muito em Taubaté, né? O governador Alckmin está falhando muito aqui. Porque por mais que pegou o complexo universitário, hoje você não consegue internar. Exemplo disso, essa semana, uma senhora faleceu no pronto-socorro por falta de UTI. Então, o governo geral do Alckmin, por mais que esteja apoiando a questão dos 2 hospitais regionais, falha nessa questão de vagas para internação. Pra você ter uma ideia, nós estamos tendo um problema com a doutora Pacita, que é uma excelente médica. Existe uma ordem, que a gente vai fazer inclusive um requerimento a apresentar semana que vem, para que ela não mais faça cirurgias dentro do hospital universitário, porque ela não é funcionária do hospital mais, ela é funcionária do Estado. Imagina uma pessoa que é referência no Vale e que faz, em média, 6 cirurgias por dia, ela está proibida de fazer cirurgias porque ela é funcionária do Estado e não pode mais atuar no hospital universitário. Isso tem a ver com a integração? Tem a ver com a integração. Pra você ter uma ideia, Miguel, saiu equipamentos do hospital universitário, falavam tanto que o hospital universitário estava sucateado, saiu equipamentos de oftalmológico do hospital universitário e foi para o hospital regional para atender o hospital regional. Mas daí banana está comendo macaco, não era ao contrário que tinha que acontecer? A gente precisa resolver esse problema. Semana que vem nós vamos apresentar esse requerimento, porque é um absurdo a doutora Pacita, que é uma excelente profissional, ficar sem poder atuar. A informação que ela teve, inclusive, de algumas pessoas da DIR, que ela ia fazer trabalhos burocráticos. Como que você pega uma médica cirurgiã excelente, né, que formou várias pessoas, porque é professora também, para uma situação dessa? E por incrível que pareça, a chamaram, que eu sou muito amigo da família, a chamaram para auxiliar um residente no hospital regional essa semana. Auxiliar um residente? Auxiliar, porque ele, sem experiência, né, pediu auxílio de quem tem experiência na área. Foi chamada para auxiliar esse residente. Então a gente não pode permitir um negócio desse. A defasagem que a gente tem de leito é muito grande. Não adianta o Dr. João Hebran, uma pessoa maravilhosa, fazer tudo o que ele possa fazer. Se não tem leito para internar, né, o Geraldo Alckmin, o processo não me parece, né, que o governador não está lembrando que tem reeleição ano que vem. Porque Taubaté continua com o mesmo problema. Então a gente precisa solucionar esse problema. O governo geral do Alckmin, infelizmente, até agora não conseguiu resolver esse problema na região que é a região dele. Então a gente precisa resolver esse problema, governador. Não adianta ter 10 hospitais se a gente não tem leito para internar. Vamos lá para São Gonçalo? Vamos. Lá você está pedindo para entregarem as casas populares do São Gonçalo. O que está acontecendo lá, vereador? E temos 2 fotos que a sua assessoria também nos trouxe. Ia pedir para a produção colocar enquanto o senhor vai falando a respeito da entrega, do pedido de entrega das casas. Com certeza. Pode falar. Essa questão das casas para nós é prioridade. São 62 imóveis, esses imóveis já estão sendo invadidos. Nós conversamos com o prefeito, conversamos com algumas pessoas, inclusive da habitação, porque você tem algumas pessoas na área de risco, né? E precisa solucionar esse problema. A obra, você ver a faixa ali, está super atrasada desde o governo passado. E a gente tem uma necessidade de entregar esses imóveis. São 62 imóveis que estão lá parados. Inclusive, quando a gente olhou a planta, a gente viu que não tem uma creche, né? Então, esse planejamento a gente sugeriu ao prefeito que construísse uma creche lá. Porque a casa sem infraestrutura também não adianta, né? Onde as pessoas vão poder colocar os filhos na escola, na creche. Então, a gente sugeriu ao prefeito a construção dessa creche, dessa escola lá. Tem prazo? Eu acredito que, no máximo, aí 90 dias o prefeito está entregando esses imóveis. Porque quando nós fomos, olha o erro, né? O esgoto das casas eram juntos. Ô, louco. Segundo o responsável pela obra, o esgoto era junto. Então precisava separar esse esgoto. Foi construído. E o projeto é de quem, vereador? Eu. Vereador, Centro Comunitário da Cidade. O senhor está pedindo informações sobre os centros comunitários. E, aliás, o senhor falou na tribuna, isso é uma coisa inacreditável que aconteça isso na cidade de Taubaté. Lugares públicos sendo usados como lugares particulares, é isso mesmo? Particulares. Centros comunitários cobrando taxa. Quando você cobrar uma taxa de limpeza, Miguel, eu acho que é necessário, é importante, mesmo porque você vai utilizar um espaço que é público. Então, você pegou limpo, você tem que deixar limpo. Porque
tem toda uma demanda. Agora, você cobrar 300, 400 reais de um espaço público é o valor que você paga de um salão particular de festa. Então, alguns centros comunitários de Taubaté... Cita os lugares, vereador, se o senhor hoje lembrar. No Parque São Luís, hoje na Gurilândia, né? Para você utilizar o centro comunitário da Gurilândia, se você quiser utilizar, você tem que pagar um valor de 200 reais. Se você quiser utilizar no Parque São Luís, 300 reais. Então é um absurdo. Se é um espaço público, se é um espaço construído com dinheiro público, como que nós vamos cobrar esse valor? Cobrar uma taxa de limpeza é uma coisa, agora cobrar um aluguel nesse valor de um prédio público, e não só isso, viu, Miguel? Campos de futebol, vereador, eu sei que Campos de futebol. Outra situação, o Mercatal, final de semana, para você vender seu carro, né? As concessionárias vão lá, enche de carro lá o Mercatal. O munícipe que quer ir lá utilizar o espaço público tem que pagar 15 reais para entrar com o carro dentro do espaço do Mercatal para poder vender o seu carro, né? Os campos de futebol, para utilizar o campo de futebol, você tem que pagar uma taxa, né? Para onde que vai esse dinheiro? Então, essa é a nossa pergunta e por isso que a gente não tem espaço para a população. Isso precisa acabar. Vereador, e o córrego lá da rua Heliópolis e o Derico Sembranelli? Como é que está a situação? Nossa, fez um requerimento solicitando ao prefeito que diga quais as reais condições. Está faltando o quê? Está pedindo limpeza, está poluído, evidentemente, né? Nós sabemos. Alguns defendem que a canalização é o jeito mais errado que tem de se fazer. Né? É o mais simples e o mais errado, né? Que você esconde embaixo do concreto o problema. O que o senhor está pedindo para o prefeito? E tem umas fotos também, pedir para a produção soltar enquanto o vereador vai dissertando sobre o assunto. Lá eu moro naquela região, olha o problema do córrego, né? Uhum. Ali quase uma selva, né? Isso não é uma mata ciliar, né? Isso não é uma floresta urbana, praticamente. E a gente solicitou a limpeza. E daí, por incrível que pareça, nós encontramos, através da limpeza a gente encontra os erros, né? Solicitamos a limpeza para o prefeito, ele fez a limpeza, agradecer ao prefeito, ao Bibiano, o secretário Bibiano, que deu toda a atenção para a gente nessa questão da limpeza do córrego. E sabe o que nós encontramos ali, Miguel? Por incrível que pareça, Sabesp jogando esgoto a céu aberto. Você está brincando? Sabesp jogando Mas não esgoto temos 100% de saneamento de então, esgoto doméstico? É a pergunta que a gente faz, né? Enviamos um comunicado à CETESB, à Prefeitura e à própria Sabesp. Iríamos fazer uma denúncia no Ministério Público, mas entendemos que a gente precisa fazer o diálogo primeiro, né? E rapidamente a Sabesp nos alegou que quebrou a tubulação. Eu não sei qual a tubulação que ela falou que quebrou, porque a tubulação dela ia direto no córrego. Então, crianças utilizavam aquele espaço para brincar e a Sabesp utilizando o córrego para jogar realmente material orgânico ali, o esgoto, e cobrando o tratamento de esgoto dos moradores. Alô, Sabesp! Vereador, falar de transporte público, sempre em pauta também. Aqui o senhor está pedindo a gratuidade para carentes da rede municipal e estadual. Qual foi a reação do prefeito quando o senhor fez essa solicitação? O prefeito, no primeiro momento, falou: Carbone, como é que nós vamos pagar isso? Prefeito, eu falei para ele, está no contrato da ABC. Né? A gente fez até algumas colocações, até para a Adriana, que é responsável aí, a gerente da ABC aqui em Taubaté, que é umas pessoas que a gente conversou na audiência pública. O prefeito falou, porque a gente tem que pagar a outra parte. Eu falei, prefeito, não, o contrato que foi firmado com a ABC já diz que tem um grupo... Uma cota? Já prevê essa cota? Prevê a cota. Então não tem que ser subsidiado pela prefeitura? Não, a prefeitura não vai ter que pagar nada. Já está no contrato da ABC. Basta que se cumpra o contrato. Basta que se cumpra o contrato. E que se tenha vontade política de cobrar da concessionária. A gente concede bolsa de estudo para a pessoa carente. O aluno vem de zona rural para estudar aqui no centro da cidade, né? Porque é carente, muitas vezes, já ganha um transporte, né? um valor. Só que uma cota muito pequena. A gente precisa atender mais. Se a gente fala tanto de educação, se está no nosso contrato isso, vamos fazer a gratuidade realmente para os estudantes que querem se formar. A gente concede uma bolsa 100% para o cara fazer um curso técnico e a gente não concede o vale transporte, que é uma dificuldade também dele. Faz as contas, né? Então, dependendo da localização, R$ 2,80 passagem de ônibus. Se ele pegar ele volta a R$ 5,60. Então, quanto que ele vai pagar? E se paga uma só, né? Muitas vezes paga 4, né? Dependendo da região que mora.
Então a gente precisa realmente levar essa bandeira, e é uma bandeira que a gente está levando, porque o contrato da ABC prevê isso, e nós vamos cobrar das autoridades competentes. Vereador Douglas Carbone, do PCdoB, eu queria agradecer. 30 segundos para suas considerações finais. Eu que agradeço, nosso gabinete está de porta aberta, realmente tem muita coisa para fazer na cidade, muita luta, e a gente agradece a todas as pessoas que estão se mobilizando, nos apoiando, aquelas que nos criticam também, porque é aquelas que nos criticam que nos faz crescer, mas a gente tem um histórico, chegamos aqui porque trabalhamos muito, temos um projeto realmente diferente para a cidade como vereador, e com certeza vamos dar a resposta que a comunidade tanto precisa, que é a mudança da nossa cidade. Agradeço a todos vocês, a você, Miguel, e a toda a sua equipe aqui, que realmente faz um trabalho espetacular para a cidade. Obrigado, vereador Douglas Carbone, por participar aqui do Fiscalização Pública, que você já sabe, você conhece um pouco mais do trabalho que é desenvolvido pelos vereadores da cidade de Taubaté. Fiscalização Pública aqui na TV Câmara. Até a próxima edição. Tchau.